Saudações judocas, hoje é dia de nós falarmos da história do direito desportivo no Brasil. Como eu disse na última aula, o direito desportivo por si só é uma estrutura nacional, tá? Ele segue o ordenamento jurídico nacional, tá? Então ele tem toda uma parte histórica por trás. Nós vemos no Brasil que os primeiros eventos esportivos eles datam lá dos anos 1600, ok? Mas torneios como nós estamos mais acostumados, competição de natação, o primeiro campeonato nacional que aconteceu de algum esporte foi o Campeonato Brasileiro de Natação que aconteceu no Rio de Janeiro, já aí no fim dos anos 1800, ok? Mas ainda não se caracteriza o direito esportivo como a gente compreende. Porque para ter direito esportivo nós precisamos de ter entidades administrativas do desporto, ok? Então vou passar para a tela aqui com vocês. Eu tô na frente, né? Então eu acho que eu consigo me mudar no meio aqui. Deixa eu ver se eu consigo me mudar. Não, eu quero mexer na minha imagem aqui. Olha só, eu vou me tirar da frente, eu vou para frente da foto aqui. Muito bem. Vamos falar aqui então da história do direito esportivo. E aí eu quero dar alguns... Aqui nós vamos citar os exemplos e o principal deles é o de 1901, que é a criação da Liga Paulista de Futebol. Porque a partir desse momento nós temos realmente uma entidade de administração de algum esporte, né? Porque antes nós temos os clubes se organizando, né? Então nós temos clubes mais antigos do que 1901, né? Os clubes, por exemplo, do Rio de Janeiro, que inclusive eram ligados a regatas no primeiro momento, antes do futebol, por exemplo, né? O Clube de Regatas Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil, ele, por exemplo, né? Ele é de antes de 1901. Mas a primeira reunião de clubes para formar uma entidade administrativa, 1901. Liga Paulista de Futebol. A partir daqui a gente já tem que ter direito esportivo, certo? 1914 surge a Federação Brasileira de Esportes, né, que em algum momento vai virar a CNBD, que é a Confederação Nacional, a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, né? E aí a partir daí ela vai se separar, né? Vai começar a ter, por exemplo, a Confederação Brasileira de Pugilismo, que depois depois se separou mais uma vez para virar a Confederação Brasileira de Judô, né? Então, os caminhos foram se separando dentro de uma organização, saiu uma outra organização, né? Então, vamos continuar na nossa linha histórica. Em 1941, esse talvez seja um ponto muito relevante, que é o Decreto-Lei número 3199 de 1941, né? 41 ali no final. Não sei se vocês sabem, né? Para nós, assim, do direito, talvez já seja mais fácil, mas o final ali, depois daquela barra, é o ano, né? Para a gente poder já saber qual que é o ano que esse decreto é válido, a partir de qual ano. E ele criou o Conselho Nacional de Desportos, que é um órgão muito importante dentro da estrutura do nosso ordenamento esportivo, tá? Em 1942, criou-se o Tribunal de Penas. Isso tudo vai estar ligado com uma característica que eu vou falar na próxima aula, tá? Mas que já posso dizer para vocês que é a autonomia do direito esportivo, tá? Uma característica importante. Em 1962 ocorre a criação do Código Brasileiro de Disciplina de Futebol e o Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva, ou seja, já vemos aqui em 1962 o tamanho do destaque do futebol em relação às outras modalidades esportivas. Não só é que muita gente que faz direito esportivo, uma pós-graduação de direito esportivo, a gente fala que a gente não faz pós-graduação de direito esportivo, a gente fala que a gente faz pós-graduação de direito do futebol. Porque 90% do que a gente estuda lá é direito do futebol e 10% é direito desportivo geral, né? É meio complicado. Várias leis que estão no direito esportivo, elas são para reger o futebol, né? Elas são baseadas no futebol. Então, as outras modalidades se adaptam àquilo ali, ok? Em 1998, a lei mais importante até o momento que lida com o esporte no Brasil,
tá? Que é a Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé. Nos últimos tempos, no momento que eu estou gravando essa aula, se discutiu muito sobre uma nova Lei Geral dos Esportes, né? A Lei Geral do Desporto no Brasil. Eu estou gravando essa aula aqui no final de 2022. Essa lei, nesse momento, ela não foi aprovada. Então, ela voltou para o plenário do Senado para ser rediscutida. Ela vai mudar algumas coisas, mas enquanto ela não sair, a gente tem esse ordenamento valendo, ok? Por fim, uma outra lei muito, muito, muito importante, a gente fala pouco dela até dentro do judô, mas é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, ele vem para regulamentar algumas coisas, claro, pensando na figura do torcedor, ok? Mas ele acaba regulando por trás dele uma série de coisas de comportamento dos clubes e que os clubes de futebol e que afeta de alguma forma os clubes de outras modalidades, no caso judô, que é a lei número 10.671. História do direito esportivo é essa dentro do Brasil. E aí na próxima aula nós vamos começar a falar da autonomia do direito esportivo no nosso país, que é talvez um dos temas mais importantes para vocês poderem compreender como que esse direito esportivo funciona dentro do nosso país. Obrigado, até a próxima aula.